Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoas do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Copelo. Eu sou doutoranda da FRJ de Filosofia. Criei o canal Pensamento em Movimento, onde eu estou entrevistando algumas pessoas de diferentes áreas, filosofia, história, psicanálise. Já tivemos aqui um debate sobre psicanálise com a Lúcia Pérez, que falou sobre a história dela, a trajetória. E hoje estamos aqui com mais duas psicanalistas, a Rita Manso e a Cláudia Andrade. Vou apresentar todas, né, na verdade, para quem não viu ainda o vídeo da Lúcia. Convido as pessoas que não assistiram o vídeo da Lúcia a estar aqui no canal também, para conhecer um pouco mais a Lúcia. E a Lúcia, então, Lúcia Pérez, psicanalista, membro do Corpo Freudiano, seção Rio de Janeiro, professora associada da Unirio, professora colaboradora do mestrado em Psicanálise e Políticas Públicas da UERJ. Temos aqui também hoje para conversar com a gente a Cláudia Braga de Andrade, psicanalista, professora adjunta do Departamento de Fundamentos de Educação da Unirio, doutora em Teoria Psicanalítica pela FRJ, e a Rita Maria Manso de Barros, psicanalista, professora titular do Departamento de Fundamentos de Educação da Unirio, professora associada do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise, orientando dissertações e teses acadêmicas e do Programa Mestrado Profissional em Psicanálise e Políticas Públicas, ambos da UERJ, e doutora em Teoria Psicanalítica da FRJ, pela FRJ. Bom, gente, então hoje o convite, na verdade, para essa roda de conversa, essa conversa, foi justamente para fazer a divulgação do projeto de extensão da escola-universidade disputando mal-estar e sofrimento psíquico. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco também sobre esse projeto, se quiserem falar mais alguma coisa sobre a sua apresentação, justamente para divulgar, então, esse projeto, que é um projeto super importante nesse período de pandemia, para quem queira conhecer, a gente vai estar colocando aqui na descrição o contato, né, de Facebook, para quem quiser entrar em contato com vocês. Então, deixando, então, o espaço aberto para quem quiser começar a falar sobre esse projeto. Gente, obrigada pela presença. Acho que Cláudia, né? Poderia comentar. Eu também acho. Então, obrigada, Priscila, pelo convite para a gente estar aqui hoje. Um prazer também poder conversar e dividir um pouco a experiência que a gente está tendo. Esse projeto, eu vou começar só porque, enfim, né, eu fiz essa proposta e todas nós estamos envolvidas desde o início nesse projeto, na concepção dele. Ele tem esse título da escola-universidade, escutando o mal-estar, né, o sofrimento psíquico, como você disse. Ele é um projeto que está ligado à Unirio, ele também é interinstitucional, e a importância de eu dizer isso é porque, assim, esse projeto nasceu de uma percepção que a gente está tendo de como o próprio ambiente, né, da comunidade acadêmica, né, vem sendo recortado por várias queixas e várias demandas de sofrimentos que não estão somente numa esfera de um encaminhamento individual, né. Esse projeto, a ideia, desde o início, foi de pensar em espaços, né, de escuta. A gente chamou inicialmente de roda de conversa, depois eu quero até depois, né, junto com a Rita e com a Lúcia, contar um pouco essa história, como é que a gente também repensou esse espaço. Eles eram rodas de conversa, inicialmente a gente pensou de fazer essa palavra circular, a gente poder se comprometer também, somos psicanalistas, mas somos professoras também de uma universidade, e percebemos também o aumento de um sofrimento psíquico na vida, na própria engrenagem, né, na concepção universitária. As primeiras rodas de conversa, naturalmente, foram presenciais dentro da universidade, e eu escutei logo de início, né, quando os alunos vinham chamados pelo título, uma roda de conversa para conversar sobre sofrimento psíquico, e pensavam assim, mas querem me escutar? Né? Geralmente eu estou vindo numa roda de conversa para ouvir sobre, né? Alguém tem interesse em me escutar? E eu acho que desde o início, para mim, isso é importante, assim como uma percepção política dessa situação. Sim, queremos escutar, detectamos que tem algo que precisa ser escutado, que precisa ser compartilhado, que precisa ser historicizado, e que, por isso que eu acho que é muito interessante, assim, uma concepção de pensar isso como um dispositivo, como alguns autores, né, trabalham, né, como a Miriam Debier Rosa, por exemplo, assim, como a ideia de um dispositivo clínico-político, né, a ideia de que o sofrimento psíquico, ele também está envolvido numa questão,
né, social, política, econômica, cultural, né, e de outras ordens. Então, era assim que começou, só para dar um histórico da onde aparece esse projeto, muito ligado a uma percepção de um aumento de um sofrimento psíquico dentro da universidade, como também de um aumento de taxas de suicídio, né, bastante agravantes, né, nos últimos anos, né, num público jovem. Então, o dispositivo, ele começa com esse intuito, né, de oferecer rodas, e essa ideia do coletivo é muito importante, é algo assim que aparece como uma saída, não somente, isso de forma nenhuma estaria comprometendo, esvaziando, né, necessidades de encaminhamentos individuais, mas a ideia de um trabalho e de criar uma história e que seja coletivizada e compartilhada, isso é muito importante dentro do que a gente está entendendo nessa proposta. Né? E aí apareceu esse projeto, nós estamos ligadas, né, como eu disse, desde o início, e apareceu em março, né, a suspensão das aulas presenciais. E nós nos reunimos muito motivadas a uma preocupação de um distanciamento, né? Quer dizer, era muito curioso, né? Isso era um encontro muito presencial, a gente entendia a importância disso, e começamos a pensar, então, que talvez esse dispositivo tivesse que ser adequado para o momento que a gente estava, entendendo a importância de chegar perto também desses nossos alunos. Então, assim, eu já contei essa primeira parte, agora, então, eu vou passar a palavra, então, para a Lúcia e para a Rita também, para elas continuarem essa nossa conversa, né, que fala dessa adaptação ao projeto, uma atividade né, uma atividade pensando nesse isolamento durante a pandemia, e no que a gente está vivendo aí. Eu vou passar a palavra para as colegas, então. Então, pode aí chegou a pandemia, né? Com isso, fizemos a adaptação para os atendimentos através de videoconferência, fomos evoluindo na medida que os alunos iam chegando. A princípio, como a Cláudia disse, o projeto era restrito aos alunos da Unirio, né? É claro que, no momento da pandemia, muitas universidades, né, foram criando programas, inclusive, de atendimento à população, atendimento de saúde mental, enfim, atendimento às pessoas, aos profissionais que estão na linha de frente. Bom, enfim, isso foi ampliado, várias universidades fizeram essa oferta através de seus serviços de psicologia aplicada, e nós, na Unirio, resolvemos, então, gradativamente, ir ampliando esse projeto ou abrindo, já que ele é um projeto de extensão, ele também oferece ao público, aliás, essa é uma das questões, né, da riqueza da vida universitária, do quão é rico aquilo que a universidade pode oferecer à população, de um modo geral, e esse atendimento foi ampliado, quer dizer, não é um atendimento, é um atendimento no sentido de que a universidade atende às necessidades do povo, de um modo geral. Então, pessoas de fora da Unirio também ingressaram, pediram ingresso, né? Até porque as pessoas elas têm que fazer uma pré-inscrição para a gente poder, então, dar o código da sala de entrada, de horário. Experimentamos no início um aumento, uma ampliação, uma frequência muito alta, pensamos, inclusive, em oferecer um segundo horário, né? Mas, gradativamente, esse número de pessoas que frequentam o que se chamou inicialmente de roda de conversa, e depois nós mudamos, esse número de pessoas se manteve mais ou menos estável, né? Então, tem pessoas que não vêm sempre, mas tem aqueles que são frequentadores assíduos, enfim. E, na medida que as questões de vida e morte foram aparecendo cada vez mais, né, nós começamos a direcionar esse encontro para aquilo que, na verdade, para a teoria que fundamenta a nossa prática, que é a psicanálise.
Então, nós recorremos a um texto do Freud chamado Luto e Melancolia, já que muito do que as pessoas ali colocavam dizia respeito à morte, ao temor da morte, ou à perda de alguém querido, ou de um conhecido, ou de um vizinho, ou de um colega, enfim. E aí começamos a trabalhar e direcionar mais no sentido da utilização da própria psicanálise, né, para o entendimento, aí sim, para a escuta daqueles que ali falavam. E tem sido riquíssimo. Né? Acho que agora passo para a Lúcia desenvolver mais, né, no sentido do que é a escuta, né, que nós oferecemos toda semana para esses sujeitos que nos procuram ali. Né? De certa forma, está sendo assim, uma experiência bastante interessante na vivência de um dispositivo clínico-político e que no qual a gente, de alguma maneira, está num certo work in progress. É alguma coisa que a gente está... Não é alguma coisa que a gente tenha já fechado. Ele está também num processo bem dialético de transformação, porque ele está se transformando, ele está sendo gestado e construído à medida e muito afinado à escuta do que cada encontro, cada sessão, cada encontro traz uma unicidade, uma singularidade que mais ou menos nos convoca, tem nos convocado a cada vez a trazer, a fazer com que aquilo que Freud fala, que cada sessão é única, a gente está, assim, efetivamente experienciando nesse dispositivo isso, assim, de uma maneira muito, muito intensa, porque não há qualquer obrigatoriedade, o fio é o desejo. Isso é muito, bastante evidente. Não há, há uma convocação nossa, a partir do nosso desejo de escutar, isso que surpreendeu desde o início os primeiros frequentadores, né? Porque na universidade os alunos são muito convocados a ouvir. E dessa vez um dispositivo né, um tanto quanto inédito, em que professoras, porque eles nos conhecem como professoras, lá, a rigor, nós não somos psicanalistas, mas a situação, o real da situação, escutando ali que mais do que aulas, nós poderíamos, talvez, nos voltar para preencher o tempo desses que estavam isolados, etc. e tal, poderíamos dar aula, mas, de alguma maneira, a gente escutou e a gente sentiu que, mais do que aula, eles precisavam, todos nós, não só eles, não, nós também acontece isso. Tem professores, às vezes, que frequentam, os grupos variados, tem professores, tem educadores do município ou do estado, enfim, o público mais diverso, as mais diversas faixas de idade. E eles, como elas já colocaram, existem alguns que fizeram um vínculo forte com o dispositivo e que têm vindo praticamente, não faltaram praticamente nenhuma vez. E existem outros tantos que flutuam mais. E aí é sempre diverso. A diferença sempre comparece e o que, enfim, fica sendo o elemento chave, o elemento assim, comum que une todas essas sessões, esses encontros, de alguma forma, o interesse de falar sobre os efeitos dessa situação bombástica, inesperada, né, que essa calamidade sanitária trouxe para todos nós. Como é que a gente está vivenciando isso? Como é que cada um está experimentando? Quais são as possibilidades que cada um está conseguindo? O que cada um está conseguindo ao seu tempo? Como é que ele está conseguindo se haver? Enfim, especialmente uma oferta de quê? De possibilidade de trocar, de fazer laço,
de historicizar. De historicizar é um tempo que poderia ficar só como alguma coisa de vivido como um cataclisma, mas a gente muitas vezes não tem necessariamente, não é essa a ideia, necessariamente sair com uma solução. Não há ideia, não é dar uma solução, não necessariamente apaziguar nada, mas oferecer o quê? Oferecer um laço, oferecer voz, oferecer palavra, oferecer assim acolhimento, né? E, muitas vezes, até a partir desse acolhimento, do que se escuta e tal, dependendo das circunstâncias, a gente pode fazer encaminhamentos, porque dentro desse espaço, esse espaço, ele pode ter um efeito terapêutico, mas ele não se coloca exatamente como um dispositivo terapêutico, é um dispositivo clínico-político. Mas não é exatamente, a gente não se propõe a tratar efetivamente essas pessoas, né, no sentido estrito do termo. Mas a gente, de alguma maneira, na medida em que acolhe, na medida em que escuta, na medida em que a gente, de alguma forma, está dizendo aqui, nós da universidade estamos preocupados com vocês, a gente um momento que está sendo muito tomado pelo que a gente entende como pulsão de morte e possibilita aí um enredamento possível, a construção de algumas outras alternativas que a gente não sabe a priori o que vai dar, não. O que vai ser, mas pelo menos a gente diz, uma condição da gente sentir que juntos somos mais fortes. E o coletivo é importante, porque também muitas atividades, esse período de isolamento, conclama muito para o eu sozinho, para o isolamento, estamos sós, e a possibilidade de mesmo criar um espaço virtual, até como esse que você está criando aqui, em que várias vozes falam, em que a gente pode trocar, que diferentes perspectivas podem aparecer, isso é rico, porque também uma das marcas desse trabalho é a valorização do coletivo. A gente aposta no coletivo, a gente aposta na palavra, a gente aposta na troca, a gente aposta no desejo, aposta na criação. E a gente aposta que, de alguma maneira, a partir de situações, às vezes, adversas, algumas alternativas antes impensadas possam vir a surgir. Mas o essencial é preciso que haja o quê? Que haja laço, que haja desejo, que haja vínculo, que haja afeto. E é isso que, de alguma maneira, a gente está oferecendo aí nesse dispositivo. Uma vontade muito grande também, né? E nós temos conversado muito sobre isso, e quem sabe mais para frente fazer valer alguma coisa daquele sonho lindo do Freud, que é as clínicas sociais que ele imaginava. A gente imagina, né? A gente tem Freud como nosso grande inspirador, e quem sabe mais para frente a gente possa fazer avançar nisso, porque a gente aposta nisso, que a psicanálise não precisa ser, como muitos pensam, um dispositivo só voltado para a burguesia, para as elites e tal. É possível, desde que haja psicanalista, desde que haja desejo, desde que, né, haja, enfim, questões a serem colocadas e haja um sujeito a ser escutado, hajam sujeitos a serem escutados, é possível se criar dispositivos para que a voz desse sujeito possa ecoar. A gente aposta nisso. É essa aposta que nos une, é essa aposta que está fazendo com que a gente faça esse projeto que está ainda nessa gestação, criando esse espaço de escuta, fazendo valer, de alguma forma, a psicanálise. E é muito curioso isso, né? Nós três somos psicanalistas, mas na universidade nós somos professoras, e de um curso que não é nem psicologia, porque na Unirio, também é um dado curioso, não tem o curso de psicologia. Nós somos professoras do Departamento de Fundamentos da Educação. Mas a escuta dessa situação, a gravidade do que se colocou, o projeto que já estava
em andamento com a Cláudia. Tudo isso nos conclamou aí para juntas estarmos às quintas-feiras, toda quinta-feira, tem sido assim, às 4 horas da tarde, a gente está lá esperando aqueles que se inscrevem no canal, né, através do Face, tem um link, enfim, e que é divulgado toda semana, e a gente aguarda quem quiser e quem desejar estar com a gente naquele espaço, para trocar um pouquinho como é que tem sido esse tempo. Né? Então, uma coisa importante, né, para as pessoas, então é quinta-feira, 4 horas da tarde, e aí tem que se inscrever no link do Facebook, que aí eu posso colocar o link do Facebook aqui na descrição para as pessoas clicarem, e aí elas vão fazer preencher, né, um cadastro, e aí nesse grupo que vocês criam, recebe o link, que é tipo uma plataforma como a gente está aqui, no Google Meet, alguma coisa assim, que é essa conversa feita. Agora, uma pergunta que eu tenho para vocês. O que vocês fizeram até agora, no momento, qual é a característica, assim, das pessoas que têm procurado? Qual é o grupo, assim, de pessoas que vocês têm conversado até o momento, assim, para a gente saber mais ou menos? Priscila, tudo começou dirigido aos alunos, né? E como eu acho que é interessante, né? A Lúcia falou já um pouco, cada dia é um encontro, né? Você não tem uma continuidade, tem alunos, né? Ou interessados que continuam, mas eu digo assim, tudo ali sai de uma produção que é daquele momento, né? A gente está fazendo, na verdade, sustentando, né, esse espaço de escuta, como a gente bem, né, depois entendeu melhor definido, né? Entender um espaço como, né, de um trabalho, de uma escuta psicanalítica, né, isso que talvez faça essa diferença que a Lúcia está marcando, essa clínica, né, que a gente está apostando, não é uma clínica em estrito senso, mas uma escuta clínica que pode ser operada, né, não somente nos consultórios, né, esse projeto é de extensão, e a gente entende que a gente está sendo, né, a gente tem uma referencial teórico a partir da psicanálise. Então, eu acho que eu gostaria de ressaltar, assim, quando a gente pensou inicialmente, né, esses espaços de escuta, eu já até disse anteriormente, né, a gente fez perguntas, né, para se aproximar desse público, né, você está em isolamento, você está longe da universidade, né, vem nos contar sobre isso. E depois, fazendo, na história desses encontros, a gente se baseou de outra maneira. A gente pensou fazer a seguinte chamada, né, que eu vou ler aqui para você. Estamos tendo muitas perdas. Vamos falar sobre luto? Né? Isso foi um gatilho que a gente pôde trazer a partir dos encontros, a partir dessa experiência. E a gente também ressaltou, assim, no próprio post que eu vou deixar para você também depois, a gente trouxe um pequeno trecho do Freud, né, que a gente leu no Luto e Melancolia e que a gente trouxe como um disparador para essas nossas conversas. O luto, de modo geral, é uma reação à perda em um ente querido, à perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como paz, liberdade, ou o ideal de alguém, e assim por diante. Né? O que a gente estava detectando, essa ideia, né? O que a gente estava vivendo, né, nesse momento de pandemia, são perdas de ordens diversas, né? Além de, naturalmente, evidentemente, as perdas humanas irreparáveis, né? São as perdas também, as perdas do nosso espaço de vida, a perda das nossas rotinas, a perda, às vezes, das esperanças, a perda, né, de uma sensação de continuidade, de futuro. Então, eu acho que isso, por exemplo, tem sido muito, né, um tema recorrente do que a gente tem ouvido e criado espaços de simbolização, de escuta, né, e de contorno, né, algo que muitas vezes, né, é algo inominável, né, é algo que a gente não sabe falar, né, não sabe nomear. Né? Talvez esse contorno também seja um trabalho importante nesse momento, né, nesses espaços né, que a gente pode escutar, né. Queria passar a bola também, queria ver se a Rita e a Lúcia querem acrescentar algo.
Acrescentaria, já que a Cláudia tocou, né, com relação às diversas modalidades de perdas que Freud aponta no Luto e Melancolia, de uma fala, né, de uma das pessoas ali que foram e que eu acho que nos tocou muito, foi justamente uma fala enaltecendo a vida, que é um profissional que está na linha de frente, né, e que, enfim, estava ali para falar de que ele nunca viu tanta gente morrer, que normalmente eles estão acostumados a que a pessoa entre no hospital, mas se cure, né? Vai para o hospital, enfim, as estatísticas de perda de vidas, ela é pequena proporcionalmente, e nesse momento, não. É entrar quase morrer. A proporção ao contrário, quem vive é muito menor. E, ao mesmo tempo, esse sujeito pôde falar da alegria que ele sentiu, né, ao ver uma dessas pessoas sair do hospital curada. E é interessante o quanto que a fala de na verdade, afeta todos nós. Não só nós aqui, que estamos ali presentes, professoras e psicanalistas, mas não como psicanalistas, mas como afeta todos os outros componentes ali. Então, tem escutas, o lugar de escuta é um momento também de todo mundo se escutar, né? Todos se escutam entre si, e é interessante como um dá dica para o outro, aponta uma saída para o outro, sem saber, às vezes, que está apontando, mas aponta, e a gente só vai saber que houve uma interferência, porque na outra vez a pessoa veio modificada, já tomou outras decisões. Então, isso é riquíssimo. E tudo que a gente está vivendo, na verdade, não deixa de ser experimental, não deixa de ser ciência, na medida que, gradativamente, nós vamos construindo um conhecimento, uma episteme sobre o que nós estamos fazendo e vivendo, e, quem sabe, vamos teorizar sobre isso, né? Mas é um momento ímpar. Agora, eu ressaltaria uma coisa. Na frase do Freud, ele chama a atenção também que há perdas de ideais. A perda de um ideal leva também ao luto. E eu só destacaria, quer dizer, que o projeto que a Cláudia iniciou, cujo nome, né, ela já deu, enfim, esse é um projeto que não nasce à toa. Ele nasce também de uma demanda de escuta de nossos alunos muito antes da pandemia. Eu diria de 2018 para cá. Então, nós, professores, eu sempre acho assim, os bons professores param para escutar seus alunos, né? Então, eventualmente, em sala de aula, há um momento em que está todo mundo partilhando uma angústia, ou angústia com os destinos do país, angústia com relação ao futuro. Que futuro, sobretudo, enfim, destaco aqui no campo das ciências chamadas humanas, né? Então, a angústia com o futuro, isso está presente para todos nós. Mas, em determinados momentos, parece que o futuro se estreita e desaparece. E desaparece como se não tivesse mais luz, né, ao final de um túnel, de um percurso universitário. Então, a gente já vinha, e penso que isso acalentou em todas nós, e o fato da Cláudia ter criado esse projeto inicial, lá, antes ainda da pandemia, já responde um pouco a angústia que nós, professores, sentíamos diante da angústia dos nossos alunos, né? Como é que você vai dizer, não, vocês estão aqui, estão estudando, vocês vão ter um futuro, coisas que nós acreditávamos e continuamos acreditando, só que com muito mais luta agora, né? E depois da pandemia, mais luta ainda, né? Porque uma das coisas que se acompanhou, e nossos alunos demonstravam isso, que muitos não podiam estar ali às 4 horas, porque eles estavam sendo obrigados a trabalhar. Porque, senão, não tem dinheiro para comprar o alimento mínimo. Antes de sair, e até porque esse auxílio emergencial não saiu para todo mundo, né? Saiu para quem não devia.
e quem de fato precisa, muitas vezes não recebeu. Então, chegar até o nosso encontro nem sempre foi fácil, nem sempre podem estar a cada vez, né? Mas quando vem, eu acho que ali, como Lúcia falou, e Cláudia também, já é um espaço de compartilhamento, de acolhida, né? Nós sabemos que há inúmeras perdas, às vezes você não perdeu ninguém objetivamente, né? Mas tem tantas perdas que a gente está vivendo ultimamente aqui no Brasil, é motivo para luto, sim, né? E para lutar, né? Não só para o luto, como também, como disse um deles, quer dizer, tem alguma coisa, alguém se cura, né? É possível que haja saída. Não é fazer uma política otimista, nem de poliana, muito mas ver que alguma força nós temos, né? Não só para lidar com as perdas objetivas, mas com as perdas simbólicas, né? Que, na verdade, nenhuma é objetiva, sempre é simbólica, né? A gente perde alguém que sentia falta de nós. E perdemos também, enfim, com relação a uma quantidade de segurança que se tinha em relação a trabalho, em relação, né, a conquistas, à educação, ao campo da ciência, às bolsas, né, de iniciação científica, de pesquisa, enfim, foram muitas perdas. Eu acho que o Covid ele conflagrou nele uma quantidade incomensurável de perdas. A gente ainda não sabe quantas exatamente. Com certeza, eu acho que é muito difícil também, na posição, assim, né, às vezes até de professor, ouvindo os alunos, e assim, eu trabalho também com alunos do terceiro ano, né, que vão fazer o pré-vestibular, vão fazer o Enem, nesse período em que o Enem foi suspenso, então vários sonhos, né, de fazer a faculdade, de fazer o vestibular, e nesse momento que não sabe nem quando vai ser o vestibular. Então, às vezes, a gente, como professor, a gente fica meio sem saber o que dizer, o que fazer. Então, é ótimo vocês estarem construindo um espaço de escuta, que é uma escuta desse mal-estar, que é uma escuta dessas angústias, que não é exatamente para a gente dar uma solução, né? Assim, a gente dá uma fórmula, que não tem essa fórmula, eu até gostaria que tivesse, né? Mas a gente estar junto, né? Sustentar o mal-estar junto e falar dele, que já é uma coisa, né? Colocar para fora, se significar já é alguma coisa, né? Já se constrói uma outra coisa quando a gente fala e a gente significa. Então é ótimo, porque às vezes no espaço mesmo da escola, a gente não tem, assim, dando aula, a gente tem aquele cronograma de hora, né? Conteúdo. Então, é ótimo criar um espaço, né? Já que dentro da escola, muitas vezes, a faculdade, muitas vezes, não permite por causa da sala de aula, da disciplina programática. Então, vocês criarem um espaço é maravilhoso, assim. Vocês estão de parabéns pelo projeto. Vocês gostariam de fazer mais alguma consideração final, já que já estamos chegando nos nossos 30 minutos combinados? Agradecer a você, né, pela oportunidade, te parabenizar pelo seu projeto, pelo seu caminho. E eu quero já deixar aqui convidada, né, o convite para a Rita e para a Cláudia, que eu também não conheci agora, hoje. Então, para elas também aparecerem no canal, até para as pessoas também conhecerem mais vocês, já que muitas acredito que vão estar aí nesse caminho de escutas. Então, fica o convite para vocês voltarem aqui ao canal, igual a gente fez com a Lúcia, uma entrevista, uma conversa mais específica, para vocês também se apresentarem para mais gente. Muito obrigado aí. Obrigada, Priscila. Obrigada. Ótima conversa, parabéns pelo canal. Valeu, gente. Obrigada, beijo. Vou divulgar. Tchau, gente. Tchau, querida. Tchau, tchau.